cultura? Pá, eu tenho a minha cultura, tchê. Eu tenho a minha cultura, mas menina, Eu tenho a minha cultura. Uai, sou. Preconceito linguístico. O que é isso? O preconceito linguístico são atitudes que levam uma pessoa a discriminar ela pela forma que ela fala, né? Sabemos que cada região tem a sua forma de falar, a sua forma de expressar uma determinada palavra, a sua cultura, o seu alimento diferenciado daquela região, né? Aqui em Minas nós somos conhecidos pelo ai, pelo pastel de milho. Então nós temos essas diferenças de região para região. Só que infelizmente há um preconceito dessa linguagem, né? Hoje aqui no Brasil, infelizmente, nós somos separados por classes sociais, né? Pobres, negros, mulheres são muitas das vezes discriminados nas sociedades, no trabalho, no seu dia a dia. Por isso, o que eles fazem? Eles criam movimentos para garantir mais dos seus direitos, para ter uma inclusão justa dentro de uma sociedade tão cruel, né? Por que a gente não vê falar sobre movimento de preconceito linguísticos? Por que a gente não faz esse tipo de movimento? Porque muitas das vezes ele é esquecido ou nem é lembrado, porque está na alma, está na cultura de cada região, né? O ai. Jamais vou tirar o meu ai de mineiro, meu porta. Então, é o que está na raiz, está na alma de cada região. Por isso, a gente não vê falar de movimento sobre preconceito linguístico. E hoje em dia, é muito estudado nas escolas, para que evitem discriminação de cada região. Olá, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os PCNs antigos e o PCN atual. Durante a década de 60, o grau de analfabetismo no nosso país ele era muito grande. E foi crescendo a população, foi surgindo empresas, foi surgindo as indústrias, a urbanização foi se desenvolvendo. E com isso foi surgindo a necessidade das crianças, das pessoas estarem adentrados ao mundo educacional. E os pais, eles lutavam, eles queriam que seus filhos tivessem acesso à rede pública de ensino. Porém, durante aquele período, era voltado para a quantidade de alunos e não para a qualidade do ensino. E durante esse período também surgiu o desenvolvimento das teorias educacionais, das práticas pedagógicas, da transformação da linguagem. Porém, durante muito tempo, o professor ele era formado de uma maneira tradicional, onde o aluno ele não era o protagonista do seu aprendizado, onde o aluno não podia se expressar, onde a fala ficava de lado durante as aulas. E aí vem educadores falando, não, isso está errado, nós devemos mudar essa teoria, né? Aí o PCN atual ele já foi elaborado pensando no aluno protagonista. E os PCNs também ele foi muito voltado para as teorias de Paulo Freire, onde Paulo Freire ele pensava numa educação popular, uma educação que seria para todos, não somente para aqueles alunos, para aquelas pessoas que estudavam, que moravam na zona urbana, e sim para que as pessoas da zona rural também tivessem acesso a esse ensino. Aí o PCN ele veio formado com essa metodologia linguística progressiva. Infelizmente, ainda existe muita resistência dos professores quanto à oralidade. E cabe a nós agora, sabendo dessa importância, estimular em sala de aula. Olá, professora Karina, olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o que o professor pode estar fazendo para contribuir para o fim da discriminação linguística, o fim do preconceito linguístico.
Primeiramente, é importante que a gente entenda que o professor é um agente fundamental, porque é ele quem vai fazer a mediação para que essa transformação aconteça. Bom, de que modo? Os livros didáticos, por exemplo, nós podemos perceber que há uma mudança de alguns tempos para cá, que a maioria dos livros, né, de língua portuguesa, no geral, trazem temas que abordam esse conceito das diferentes formas de se falar dentro de uma mesma língua. E é importante que o professor trabalhe isso em sala de aula, porque os alunos aprendem a valorizar a cultura do outro, aprendem a respeitar e a valorizar a forma de falar do outro. O que realmente vem acontecendo nos últimos tempos. Bom, o professor ele deve compreender, primeiramente, que a língua portuguesa no Brasil ela é heterogênea, não é homogênea. Ou seja, ela é diversa, é diferente. Pelo nosso contexto cultural, pelo nosso histórico cultural, né, pela história do Brasil, diferentes povos de diversas línguas vieram para cá. Então, isso ocasionou uma cultura diferente em cada região, né, um modo diferenciado que cada um fala. E todos são a língua portuguesa, todos são importantes, todos devem ser valorizados e respeitados. Mas, principalmente, para que a mudança realmente possa acontecer, a formação do professor deve valorizar as práticas e políticas pedagógicas, valorizar o diferente, valorizar o heterogêneo e não ficar com a mente fechada para determinado modo de falar ou determinada cultura linguística. Né? Que todos têm a sua importância, todos devem ser valorizados. Né? Então, a principal fonte para que isso ocorra é a formação dos professores, que deve ser bem trabalhada, diferente dos métodos mais tradicionais que não valorizavam tanto essa variação linguística, para metodologias novas, ativas, que valorizem de fato o ser humano. É isso. Olá, eu vou falar um pouco sobre o preconceito linguístico, a relação entre a ética política de cada aluno, do aluno em si, dentro de uma instituição. Eu creio que o preconceito, ele evidentemente está ligado, né, a uma questão ética, é o contorno, né, de um cidadão, é um contorno aí do respeito, da cidadania, né, do convívio, daquilo que nós temos que conviver. Eu creio que o cidadão, nós como cidadão, como pessoas, temos que respeitar a cultura de outros, a religião, o jeito de pensar, o modo de agir, e não é diferente assim com as nossas variações linguísticas. Então, o preconceito, ele deve ser quebrado aí dentro de instituições, dentro de escolas, tanto para professores quanto para alunos. Algum aluno que chegou na classe, na sala, às vezes vem de algum outro sotaque, tem que ser respeitado, e se isso não for respeitado, tem que ser criada uma lei para isso, né? Tem que haver uma legislação contra essas atitudes para ser quebrado, porque a mudança da linguagem hoje em dia, ela vem variando muito, vem em crescente, né? Ela vem crescente aí na nossa norma, né? Que não é mais uma norma padrão que tem que ser ensinado, né? Nós temos que, enquanto colegas de classe desse aluno, enquanto professores, nós temos que ensinar essa variedade linguística, né? Então, eu creio que o preconceito tem que ser quebrado, trabalhado dentro de sala de aula, para que haja uma melhoria dentro da sala e até mesmo enquanto nós, cidadãos. Obrigada.